Nosso projeto, desenvolvido no curso de extensão Criação de Infográficos da Uniriter, tem como foco a falta de sinalização do prédio A, do campus Zona Sul, em situações de alagamento. O grupo é composto por alunos dos cursos de Biomedicina e Design Gráfico. Durante o mapeamento de possíveis locais para a aplicação do projeto, o prédio A foi escolhido por apresentar falhas na sinalização de emergência, a ausência de orientações sobre alagamentos e dificuldade na localização de salas e rotas de evacuação. Esse problema afeta principalmente os calouros, que ainda estão se adaptando ao ambiente acadêmico. Como solução, propomos a criação de infográficos para melhorar a comunicação visual e garantir mais segurança a todos os estudantes. O nosso projeto aborda o uso de infográficos como ferramenta de comunicação visual no ambiente universitário, com foco na sinalização de emergência e a orientação para os calouros do prédio A do campus da Zona Sul da Uniriter. O recorte considera os desafios enfrentados por novos alunos, como alagamentos frequentes, falta de sinalização adequada, rotas de evacuação pouco claras, e a proposta, então, busca desenvolver soluções visuais baseadas em princípios de infografia e semiótica. São os ícones, os índices e os símbolos, visando tornar o ambiente mais seguro e acolhedor, e o objetivo, então, é aplicar esses recursos para melhorar a experiência e a segurança dos estudantes por meio de uma comunicação clara e acessível. A definição desse público são calouros da idade de 18 a 21 anos, e o contexto econômico-social que eles estão inseridos é que são estudantes de classe média, na sua maioria recém-formados do ensino médio, por isso ainda moram com os pais, por serem novos na faculdade ainda não conhecem muita gente e por isso acabam tendo problema em pedir as informações. E o que esse público-alvo já sabe sobre o que pretende apresentar, já deve conhecer qual é cada prédio, no mínimo qual é o prédio A. Esse projeto tem foco em falar sobre 2 pontos importantes. Um deles é quais são as UCs no prédio A e o outro é referente aos problemas de alagamento que ocorrem com certa frequência nesse prédio, pois não há nenhuma sinalização ou informação do que fazer nesse caso, o que é especialmente desafiador para quem recém entrou na faculdade. E o que eles precisam ou querem saber, então, eles precisam conseguir identificar quais são as salas de suas UCs, suas unidades curriculares, por exemplo, como um gráfico explicando o sistema de andares e também ver as rotas de saída de emergência no caso de alagamentos ou quaisquer situações. E a nossa coleta de informações, então, ela buscou compreender quais são as unidades curriculares, quais são as UCs no prédio A durante a semana, identificando que as aulas concentram-se principalmente nas segundas e sextas-feiras. Investigou-se também a frequência dos alagamentos, com metade dos estudantes relatando nunca ter presenciado e a outra metade tendo vivenciado de 1 a 4 vezes. Sobre as rotas de saída de emergência, a maioria conhece apenas algumas e considera a sinalização pouco clara. E quanto aos procedimentos em caso de alagamento, não há nenhuma orientação oficial para isso. Por fim, foi constatado também uma grande dificuldade na hora de os alunos localizarem suas salas de aula. Por isso, as aulas, ao invés de iniciarem às 7, iniciam às 7h15, por questão da localização das salas e os alunos terem um pouquinho de dificuldade para encontrar. Então, aqui no slide 8, a gente fez um mapa conceitual, né? Dividindo em tópicos o assunto principal, que é a falta de sinalização e indicação do que fazer no caso de alagamento no prédio A, no campus da Zona Sul. E aí a gente dividiu, né, o que a gente ia identificar no prédio A num contexto geral, quais as UCs que tem aula no prédio A,
o que é o problema de alagamento, né, e o que a gente pode usar para falar mais sobre isso, para indicar isso para os alunos, os procedimentos em caso de alagamento, né, demonstrar o que deve ser feito, a dificuldade do público-alvo, que são esses alunos, principalmente os calouros, que não têm essas informações, e soluções e outros fatores já existentes, né? O demonstrar o que a gente já tem de informação nesses prédios e o que a gente pode utilizar e mostrar nesses casos. Aí aqui a gente tem um QR Code para conseguir ver com mais detalhes, porque aqui tá menorzinho, né? Mas dá para abrir ali pelo QR Code. E aqui no slide 9, a gente fala sobre a hierarquia das informações, com base, né, no que a gente analisou e os dados que a gente coletou através do questionário que a gente enviou para colegas. Os estudantes que utilizam o prédio A, a gente conseguiu identificar nesse questionário e organizar as informações para o infográfico, né, em 3 níveis de relevância, considerando a urgência, a unanimidade das respostas e o impacto na segurança dos usuários. No primeiro nível de relevância, a gente coletou as informações críticas de segurança. A orientação, né, sobre procedimentos em caso de alagamento e um aviso de frequência dos alagamentos para os alunos. No segundo nível de relevância foram as informações importantes do contexto, né? Mapeamento das rotas de saída, o acesso principal, acesso subsolo e o acesso do estacionamento de vans, e o sistema de localização das salas. E o terceiro nível de relevância são as informações complementares e de apoio. Então, aviso sobre utilizar elevadores, né, no caso de emergência, e métodos de como conseguir informações no prédio A. Muito bem, passando agora para painéis de referências, foram pegos 8 imagens, 2 delas feitas por mim, um dos alunos do grupo, outra de um projeto anterior, também de sinalização, só que do Campus FAPA, que foi tanto usado como referência, digamos assim, intelectual, forma como a gente abordou o projeto, quanto referência visual também. E bem, os 2 infográficos aqui que eu puxei na esquerda, que eu acabei fazendo anteriormente, a gente tentou utilizar a ideia de ser vertical e ser feito para ver no celular, justamente para poder aumentar o alcance de visualização do infográfico, aliás, como também que tu pudesse dar zoom pelo celular ali, já que o link de compartilharização seria do Google Drive, então dá para aumentar ali, dar zoom sem perder nenhuma qualidade, é bem bom para ver esse tipo de imagem. Então foi utilizada essa ideia de ser vertical, ver de cima para baixo, scrollando. E também foi utilizado outras referências visuais aqui, isso daqui também veio do outro projeto de sinalização, já tinha sido usado lá, algumas dessas imagens, e seria a ideia de ter, por exemplo, um mapinha isométrico que também acabou puxando para cá, que é ali do infográfico verdezinho. Muito bem, a questão da apresentação do infográfico, o formato, como disse antes, é digital, então seria visto principalmente
pelo celular, que seria vertical também, através de um QR Code num material impresso, num aviso impresso que seria posto na faculdade, teoricamente no caso. Ele foi desenvolvido através do Photoshop, com algumas ícones e ferramentas levadas ali para a vetorização no Illustrator. E é basicamente isso, foi mais focado no Photoshop, realmente. Também foi utilizado ícones do Google Fonts, já que eles são de uso livre e ficaria tudo na mesma linha. A forma que chegaria no público-alvo, como eu disse antes, seria através de um aviso na própria faculdade com um QR Code, além de poder ser compartilhado por redes sociais e colegas e tudo mais. Aí teria um call to action para a pessoa ler e ser induzida, digamos assim, a ler o infográfico. Também a gente tomou uma liberdade poética de fazer, como posso dizer, o infográfico para ser no início do semestre, não ser no fim, já que no fim do semestre ele já não seria tão importante assim, a maioria dos alunos já saberia da maioria das informações apresentadas ali. Então seria mais para calouros no início mesmo, no primeira semana, primeiro dia. E a forma que o grupo tentou resolver essa problemática seria demonstrando essas informações faladas antes ali na hierarquia, na coleta de informações, através de gráficos mais interessantezinhos e que pudesse ser visto de cima para baixo, tanto no quesito da hierarquia quanto no sentido de conectar uma informação com a outra. Enfim, aqui tem o aviso impresso, no caso isso daí é só um mock-up que a gente fez, mas a gente tentou trazer a mesma identidade dos outros avisos da faculdade, fica tudo um conjuntinho ali. Então a gente trouxe alguns elementos disso, inclusive a gente fez questão de criar um QR Code com a logo da faculdade, que alguns dos avisos usam, apesar de que nessa imagem não tem nenhum que usa, mas enfim, tem também a logo da faculdade, tudo mais. Uma imagem bem simplesinha. Aqui tem, agora, é uma imagem maior, no caso, ela seria para o celular, essa aqui é o infográfico em si, então a logo no caso está menor, alguns elementos estão menor para chamar menos atenção, porém aqui já tem alguns avisos bem importantes, daqui é uma informação primária. Aqui tem alguns passos, uma orientação oficial não existe no caso, então a gente criou alguns passos baseados na pesquisa para falar no caso de alguma emergência. Aqui também tem um sistema de salas, que são inclusive levemente diferentes da FAPA, eu acabei descobrindo isso na prática, então resolvemos botar essa informação aqui, por mais que ela não seja o foco original lá de alagamentos, é uma informação útil. Também tem as 3 saídas principais aqui, tem a saída das vans, que tem acesso para cadeira de rodas, tem o acesso subsolo que não tem acesso para cadeira de rodas, a saída principal também tem acesso para cadeira de rodas, porém ficou demarcado tanto a salinha dos bombeiros quanto a saída principal, por causa que ali tem os guardinhas e funcionários que devem ajudar no caso de uma emergência. No caso, os bombeiros normalmente só ficam nos períodos do turno e da manhã, de noite e da manhã, nos turnos onde tem aula, mas em alguns momentos ali de tarde eles também vão. No caso de uma emergência também aqui teve um avisozinho menos chamativo que o resto, mas é só falando que não deve se utilizar elevadores no caso de uma emergência, enfim. E seria isso. Muito obrigado. Esse é